Dando continuidade aqui agora no projeto, né, de simulação de projeção de fluxo de caixa. Nós estamos no terceiro vídeo e nós vamos começar aqui agora falando no funcionamento dos campos em relação a cálculos e também busca de valores de cada tela. Como eu falei já nos vídeos anteriores, daqui para frente serão descritos cálculos e também busca de valores que deverão ser feitos em cada campo de cada tela, sempre na intenção de facilitar o seu trabalho como desenvolvedor. Sempre iremos mostrar a tela com os campos numerados e depois, na sequência, a descrição de como deverá ser cada campo numerado. Então a gente vai mostrar uma tela, depois os campos numerados. Então vamos começar aqui. Veja bem, esse padrão vai ser seguido até no final. Bom, o projeto tem essa tela de configuração, de projeção de fluxo de caixa, que a gente mostrou antes. Depois, deixa eu mudar a cor aqui, para pôr uma cor de tinta azul aqui, para não misturar. Muito bem. Olha só, a configuração de projeção de fluxo de caixa, essa primeira tela, e nós numeramos, ó, aquele primeiro campo das datas lá, como campo sendo o campo número 1, que a gente vai falar e comentar sobre ele. O campo número 2, que é as contas selecionadas, 3, que é o tipo de saldo inicial, 4, que é o valor de saldo final, e o 5, data do saldo final, e por fim o 6, filtrar contas e saldo final. Né? Então essa é aquela tela que eu apresentei naquele primeiro vídeo lá do tour. Então vamos lá, no primeiro campo, que é aqui, então nós vamos falar agora, até no campo 8, nós vamos falar nesses 6 campos aqui, depois nós vamos falar nos 2 campos do filtro. Tá certo? Nesse vídeo. Então, de 1 a 6, nós vamos falar primeiro no campo ação número 1, que é aquele primeiro campo aqui que eu estou falando. Ó. Eu estou falando dessas datas. Né? Então, olha só, período futuro para projeção do fluxo de caixa. Aqui não tem muito o que falar, não, mas eu coloquei aqui para você não esquecer. Olha, nota, o usuário deverá inserir a data inicial e data final para que possa ser definido os meses para a projeção do fluxo de caixa e também para buscar no gerenciador financeiro o saldo do primeiro dia do mês, do primeiro dia do primeiro mês, que não é não, é do primeiro mês, tá? Saldo do primeiro dia do primeiro mês. E buscar onde? Lá no gerenciador financeiro, porque nós vamos precisar apenas do saldo do primeiro dia do primeiro mês. Então, é para isso que a gente pega essas datas de projeção, para gerar os meses de projeção lá no grid, né, no grid de projeção de fluxo de caixa, e também o saldo do primeiro dia. Então, calcular campo que será inserido pelo usuário por seleção em componente tipo calendário. Observação, gravar os meses que compõem um intervalo no grid de projeção de fluxo de caixa. É aquilo que eu falei, né? Nessa tela, você tem a data inicial colocada pelo usuário, a data final, então você vai montar já os meses lá no grid de projeção de fluxo de caixa que eu mostrei lá no tour. O campo número 2, contas selecionadas, calcular. Mostrar neste campo, quando eu ponho calcular aqui, ó, você entenda, calcular ou buscar ou selecionar, algum dessas ações que você vai ter que fazer. Eu ponho calcular, mas fica subentendido que é desse jeito. Mostrar nesse campo as contas correntes que foram selecionadas no filtro. Então, mostrar nesse campo aquelas contas correntes. Então, nesse campo aqui, ó, vai mostrar o campo número 2, as contas correntes que foram selecionadas no filtro. O campo número 3, tipo saldo inicial do mês, mostrar nesse campo o tipo de saldo que foi selecionado pelo usuário no filtro. Então, o campo 3, que é esse aqui, ó, o tipo de saldo que foi selecionado no filtro, né, que trouxe lá pelo SQL. No campo 4, valor do saldo inicial. Calcular, né, mostrar nesse campo o valor do saldo inicial do primeiro mês que foi selecionado pelo usuário no filtro. Trazer trazer o saldo do gerenciador financeiro, que for igual ao valor da data inicial do campo 1 da tela de configuração de projeção de fluxo de caixa. Quer dizer, o campo 1 que é a data inicial, campo 1 que é a data inicial da projeção, da tela projeção de fluxo de caixa. Então eu quis dizer que tem que trazer
esse valor inicial lá da data inicial do campo 1 da tela de projeção de fluxo de caixa. Entendeu? Então eu deixo bem escrito, bem cuidadosamente registrado para você não ter problema de depois não estar documentado, tá certo? Agora vamos no filtro de contas, que é a segunda tela, né, que abre, porque essa primeira tela é essa aqui, né, que nós fomos até no campo 5. E depois nós vamos no filtrar contas, né, no filtrar contas, que é lá os campos 7 e 8. Então, o campo 7, clique aqui e escolha o que? A conta, né, e o 8, que é os tipos de saldo. Saldo parcial C, que é conciliado, esse Czinho quer dizer conciliado, saldo parcial P dependente e saldo geral. E então o campo aqui, ó, nós temos o campo 7 e o campo 8. Vamos comentar sobre esses dois campos. O campo 7 quer dizer, ele chama-se, ó, o título dele, selecionar conta bancária e calcular, filtrar no gerenciador financeiro somente os valores das contas bancárias que foram selecionadas nessa tela. Ou seja, o campo 7 quer dizer, faz menção aos nomes das contas bancárias. O campo 8 é o tipo de saldo inicial do mês. Faz menção ao tipo do saldo. Nota, no grid de lançamentos do gerenciador financeiro, que eu mostrei lá no tour, eu mostrei, né, o grid de lançamentos do gerenciador financeiro. Existem 3 campos de saldo. O saldo geral, o saldo parcial P dependente e saldo parcial C de conciliado. O usuário terá que selecionar o tipo de saldo que irá compor a projeção de fluxo de caixa. Importante, o filtro traz originalmente default preenchido a opção saldo parcial C, podendo ser alterado pelo usuário. Então nós vamos calcular ou selecionar, né? Filtrar no grid de lançamento do gerenciador financeiro apenas o tipo de saldo que foi selecionado pelo usuário nesse campo e trazer o valor do saldo do primeiro dia somente do primeiro mês que compõe o intervalo de datas que o usuário selecionou. Então é o primeiro dia do primeiro mês que compõe o intervalo de datas que foi selecionado pelo usuário, mas somente do saldo do tipo que ele executou, que ele escolheu, selecionou nesse campo 8, tá certo? Então é isso aí. O campo 7 e o campo 8 do filtro e os campos de 1 a 5, que são esses campos aqui, ó, que dá para subentender, sendo que os campos 2, 3, 4 e 5 vai vir lá dos filtros que a gente falou. Bom, no próximo vídeo, então, a gente vai falar nos campos lá do grid de projeção de fluxo de caixa, que é esse aqui, começa no campo 9. Isso aí, até no próximo vídeo.